dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao podcast do Instituto Hugo de São Vítor, que tem como patrocinadores o próprio Instituto Hugo de São Vítor, bem como a Escola Clássica. Na Escola Clássica, vós podeis aprender latim e grego de uma forma completa e eficaz. Também temos o patrocínio de Sociedade Chesterton, Brasil, que está a lançar toda a obra de Chesterton, este famoso escritor inglês, em traduções brasileiras, em português do Brasil. Que não vale nada. Não vale nada. Não vale Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes do nosso podcast. Sejam todos bem-vindos, telespectadores. É que telespectadores é uma boa palavra de dizer em português, né? Telespectadores. Então é muito bem, né? Porque hoje o nosso tema girará em torno do terremoto. Esse terremoto chamado... Não, terremoto é o que é, o Manuel? O terremoto que... O Marquês do Pombal o pessoal fala muito mal, né? Mas eu sempre tenho aqui mais ou menos a função de dizer alguma coisa de boa das coisas que nós falamos mal. E o Marquês do Pombal, ninguém gosta dele. Se tu vê um professor pedagogo, né? Sujeito tratando de história da educação, ou alguma coisa do tipo, e fala do Marquês do Pombal como uma coisa ruim, e seja ele de esquerda, de direita, católico ou não, qualquer coisa assim, ninguém gosta do Marquês do Pombal. Ninguém quer. Mas a verdade é que, era um grande administrador que conseguiu pegar uma cidade que havia desabado pelo terremoto e, calma, vamos enterrar os mortos, dar comida para os vivos e começar a reconstruir, certo? Razoável. Né? E pronto, e reconstruiu a cidade toda de Lisboa ainda dentro da sua administração, assim. Então teve muita importância. Se não fosse ele, talvez a capital teria deixado de ser Lisboa e se transferido para outro lugar, porque não parecia ter muita solução, ou a destruição não parecia que fosse possível. Enfim, estava tudo acabado, né? Imagina, caiu a cidade. E o sujeito vai lá e não, calma, vamos reconstruir a cidade, está tudo bem. E faz um outro sistema, inclusive um estilo arquitetônico que depois passa para o Brasil, que é o que nós conhecemos como arquitetura portuguesa. Não é a arquitetura portuguesa anterior a Pombal, tudo que nós temos de arquitetura portuguesa no Brasil é pombalino. O fato de fazer as casas na rua direto, assim, sem recuo de jardim, né? Faz ali a porta direto na rua e tal, essas casas todas aí são pombalinas. Né? Depois põe uma moleque ali. Depois põe uma moleque. É legal, um letreiro na frente. Não que não fosse assim antes, né? Isso é comum na Europa, construir as casas direto na rua sem recuo de jardim. Né? Tu faz o jardim atrás. Sim. E ali logo a porta dá direto na calçada. Isso é hoje impensável, até porque, por exemplo, em Porto Alegre é proibido construir assim. O plano diretor da cidade não permite. E também as pessoas gostam de ter grade na frente de casa e um jardim na frente para também deixar os cachorros, porque sem cachorro fica muito perigoso a coisa, né? Então tem diversas questões que fazem com que a nossa arquitetura tenha se adaptado à violência. Bom, sendo que a casa antiga aí dessa arquitetura tradicional não tinha como entrar, na verdade, e a sacadinha era tão pequena ali que também o cara não ia nem conseguir invadir por ali. Então, exato. Por que isso? Exato. Eu não acho que seja mais perigoso ou qualquer coisa assim, né? Na verdade, o sujeito, quando ele entra num pátio, ele já está um pouco mais escondido e consegue arrombar a porta com muito mais tranquilidade do que quando a porta é ali no meio da rua, que as pessoas estão passando e tal. O sujeito se sente mais principalmente porque tem uma floresta, geralmente, né? Que fica ali, passa como jardim e tal, dentro da casa. Então o cara pode ficar bem mocosado ali, tranquilo. Exato. Ninguém vai ver. Mas, enfim, o Marquês do Pombal é o tema desse podcast. Esse podcast tem um tema. Em que nós falaremos sobre a maldição do Pombal. Eu não entendi muito bem, me explicaram aqui agora, mas enfim,
Como não fui eu que inventei, eu também não tenho responsabilidade de contar a história. Não, é uma teoria, na verdade, que existe uma maldição, que o Pombal teria lançado essa maldição, né? Que também ele me corrija qualquer imprecisão que eu falar aqui, mas ele foi o cara responsável por expulsar os jesuítas do Brasil, que eram... Do reino todo, né? De Portugal também. Sim, eles não foram desmantelados ainda naquela época, mas foram expulsos né? Isso, começou por ali. Depois é que o Papa vai suprimir a ordem, né? Mas começou por ali. Então, assim, com certeza tem uma teoria histórica que explica o porquê disso. Ele faz uma nova pedagogia, ele cria, não ele, mas o Verney. Né? E, enfim, para substituir, porque eu acredito que era considerada a jesuíta muito, vamos dizer assim, pomposa, muito... né, elitista. Carregada, exato. Não, e não era pública, né? O que o Pombal faz é propor uma educação estatal, regida pelo próprio governo, financiada por impostos, para além de outras coisas, né? A ideia de ter uma escola gratuita é muito moderna, assim. Há 50 anos atrás não existia no Brasil, por exemplo, escola gratuita, mesmo as escolas públicas, o sujeito pagava uma mensalidade, era bastante baixa, mas alguma coisa ele tinha que pagar. Sim. Mas isso começa em Portugal e no Brasil, por conseguinte, que era a mesma coisa, né? Nessa época, com as reformas pombalinas, né? Que fecham as escolas jesuítas, expulsam todos os jesuítas do reino, mas não é que de uma hora para outra daí o Pombal vai lá e faz concurso público e enche as escolas, não, né? Simplesmente ficou sem nada no primeiro momento, porque como é que vai ter professores, os milhares de professores necessários para tocar todas as escolas que já existiam. Tem um negócio também que eu não conheço muito bem, mas é com relação aos beneditinos também, né? Teve o Pombal que também começa a dificultar a vida nas escolas de qualquer ordem religiosa e nos beneditinos também, mas que eram em número muito menor. E tinha uma questão de atualizar a coisa dentro de alguns parâmetros iluministas, né? Sim, sim. Não, isso aí com certeza. O que nós temos, por exemplo, a filosofia que existe sendo ensinada no Brasil depois que os jesuítas vão embora, é praticamente uma só, é só John Locke, por exemplo, que é ensinado assim, né, como filosofia, porque era o único cara que tinha uma doutrina sobre a lógica, tinha uma espécie de metafísica ali, assim, mais ou menos, e que não era tão discrepante a diferença com o que já estava sendo feito. Assim. Sim. Não, então, e aí, digamos assim, o Pombal, pelo que eu sei, ele foi especialmente virulento contra a gramática do padre Manuel Álvares. Especialmente pelo que eu li, em breves pesquisas que eu fiz, chegou a ser proibido, evidente, e, inclusive, tinha uma pena para quem fosse, né, pego com a gramática em mãos e tal. De prisão, se eu não me engano. Enfim. Não, jesuitismo, né? Porque o jesuitismo é um crime tipificado em lei, inclusive, depois do Pombal. O jesuitismo. Hoje em dia continua muita gente sendo condenada por jesuitismo. Vixe, mas dentro da própria... Opa, não. Não, deixa assim. Mas o jesuitismo continua sendo um crime, né? Assim, as pessoas são julgadas dentro de ambientes católicos ou não, né, por jesuitismos, sendo que pouco se conhece, né? Depois que o cara lê a gramática do padre Manuel Álvares até dá para dizer assim, tu tens condições de julgar alguém e condená-lo por jesuitismo. Né? Mas antes disso não dá. Se ficar só com aquela informaçãozinha que tem ali, não, a catequese, a educação no Brasil era só catequese, aí depois veio o Pombal, que é isso aí, né? Tem séculos de história que o cara resume a catequese.
Certo. Não, então, Boa. e aí tinha essa pena e tal. E aí, um dia aqui discutindo, eu e o participante Betinho, oculto, Betinho. Boa! Eu ia me revelar essas. Boa. vulgo Betinho, a gente assim, né? Eu não sou A participante, gente eu só tá tô aqui, gravando. Então, podcast. para quem não sabe, era para ser só o volume 3, né? A gramática do Padre Manuel, a gente quis trazer e a gente escolheu quase que especialmente a versão, porque tem várias versões, Edição de Veneza. a versão mais longa possível. Não contente, a gente decidiu fazer bilíngue, né? E aí a gente descobriu que a gente ia precisar desdobrar no livro 13 e 4, né? No volume 13 e 4 da coleção, porque senão não ia caber, simplesmente isso. Ou, se fosse caber, seria um livro de 1.800 páginas, assim, por aí, para ter tudo que a gente queria. E o processo foi tão Doloroso. Está sendo. Exatamente, ainda não acabou, que a gente, né, um dia tentando entender o que está acontecendo, a gente acabou, então, inventando, né, usando a palavra no sentido antigo, de inventar uma teoria de que deve haver alguma coisa, que uma certa maldição. E quem melhor do que o próprio Pombal para ter lançado essa maldição? Porque certamente o que aconteceu ali? Isso aí é um mito que tem em torno dessa questão da supressão da ordem, né? O que aconteceu? Por que o Pombal ficou tão irritado com os jesuítas? Ele foi ali tentar fazer uma edição, né, do Manuel, porque não, vamos aqui, né, reformar um pouco o ensino, vamos fazer uma nova edição aqui do Manuel, vamos tentar fazer um negócio mais palatável, vamos dizer assim. E aí entrou naquilo ali e ficou alguns anos e não conseguiu fazer. Certo? E aí ele decretou que ninguém mais conseguiria fazer, tanto é que a gramática do Manuel Álvares está no exílio há 270 anos. Sim. E aí, agora nós estamos aí, né? Foi mais ou menos... Lidando com essa maldição, e parece que... Foi mais ou menos aqueles filmes americanos que o cara vai lá, desencava um tesouro ali e tal, e o troço está amaldiçoado. Exato, é isso aí. E aí a questão é essa. Certamente. Passou, né? Fora o fato que não consegue terminar, não consegue, e parece que surgem citações de autores antigos, assim, parece que elas Não, trocam. some, do dia pra noite, assim, some a tradução e tá faltando. Não some, surgem novas. Assim, Não, surgem novas. Não, mas isso aqui já estava traduzido. eu Não, achei não mais tá. 20 citações. Você foi o Pombal, veio de noite e tirou. É isso aí, não tem outra explicação. A única explicação é essa, é a única possível aí. E aí a gente teve que chegar, então, nessa conclusão, que havia essa maldição, né? Teve o quê? Teve esse fato que ele não consegue terminar, teve um incêndio nesse meio tempo, inclusive, no prédio do Instituto. Então teve de tudo. Não, teve o computador ali que... Computador que... Não, um negócio que nunca aconteceu, assim, né? Em 20 anos trabalhando nessa indústria vital, nunca se viu simplesmente ter um HD que não tem como recuperar. Manda para São Paulo. Não, olha... Nunca aconteceu, a gente não conseguiu, mas não vai conseguir. Irrecuperável. Simplesmente tem que fazer todo o trabalho de novo, assim, de meses. É um negócio muito louco mesmo. Não tem. É só o mito da maldição do Pombal que explica isso. Então é isso, né? Realmente, né? Isso é... Bom, agora que está explicado aí o agora, mito, né? Então vocês falem um pouco da gramática do Pombal. Não, vamos continuar falando do mito. Do Manuel, aqui, hein? porque assim, quando vocês forem ler a gramática, quando vocês forem estudar por essa gramática, provavelmente o Pombal irá até vocês. Essa é a primeira dica que eu dou. Então vocês, né, juntem aí uma corrente de alho, perto, uma estaca também, talvez, né? Tem balas de prata. Isso é realmente, nós não sabemos se ele não seguiu essa escola do Lycaon também, por alguma, né, por também ter feito alguma insídia aí para algum deus, né? Nós não sabemos aí o que aconteceu. Mas o fato é que estudar a gramática do Manuel Álvaro também pode ser aí um problema para você. Mais conhecido como Manuelão da Massa. Manuelão da Massa. O Manuelão não é da massa, né? Ele é, assim, ele Manueles Massenses. Tá? Então, então vocês vão pegar essa gramática aí, a minha dica é assim, se vocês puderem, tá? Se convier, né? Ou se convive, eu nunca sei. Tá? Mas oi? Convier. Se convier. Tá?
vocês, por favor, leiam a literatura latina inteira e depois a gramática. É só uma recomendação, mas se não puder também, né, não precisa ler a literatura inteira, não precisa ler Cícero inteiro, mas, olha, se tiver lido inteiro, é Não, melhor. mas eu acho que tu vai ler todo o Cícero por Antes, partes. tu vai- eu acho que lendo... Ali tá tá. toda a literatura latina ali. Essa que é a ali questão. está toda a literatura latina e tal, mas é bom, né? Só Poxa, que- assim, só o cara que- já leu no texto, assim, dentro do contexto daquilo ali, é bom também. É Deus. pedacinho por pedacinho, ali, se tu for juntar todas as citações, eu acho que dá uma ópera omni. E do Sim, Quintiliano, do Donato. Não, eu falei pros Quem guris mais? ali, não, vamos pegar aqui citação por citação e conferir Bom, se tá certo, se tá a citação lá mesmo. Pô, mas aí nós temos que ler toda a literatura latina, não tem jeito. Pô, professor. Não. Isso vai sendo feito aos poucos, não tem É problema. impossível. Não, lá pela 27ª edição tá tudo conferido. Brincadeira, pessoal. Vocês podem ficar tranquilos que tem umas traduções ali que vão ajudá-los, né? Mas, assim, nada que 20 anos aí... Não, literalmente, isso é bom. Não, é que assim, ó, a gramática do Padre Manuel Álvares é o que a Ratio Studiorum propõe como o ideal de ser feito nos 3 anos mínimos que existe de estudo de gramática dentro da Ratio Studiorum. O sujeito começa a estudar e ele estudará a gramática do Padre Manuel Álvares. Porém, não é só aquilo. O sujeito ele estará dentro de uma escola jesuítica, onde, a partir de um certo momento, ele só pode falar nas aulas em latim, inclusive fora das aulas, muitas vezes. Né? Ele só pode se dirigir ao professor em latim, só pode fazer perguntas em latim. Isso tudo, né, no início ali, quando ele ainda nem começou direito a estudar a gramática. Depois é que ele passa para a gramática. Né? Uma coisa muito interessante ali na gramática do Padre Manuel é que é o seguinte, aquela gramática ela tem uma boa parte dela que tem discussões ali feitas para professores, né? Então, a parte ali, há uma gramática dentro da gramática, digamos Sim, assim, né? São as instituições gramaticais. Exato, são as não é instituições uma gramaticais, né? Então não é apenas uma gramática. A gramática está ali, mas há comentários aos professores, há inúmeras exceções que os professores devem conhecer para não usarem, inclusive, aqueles exemplos, né? Então o professor vai preparar uma aula, pega aquela gramática, vê ali as exceções, vê quando aquela regra ali explicada da gramática não funciona, e então ele pode levar os seus alunos. Tanto é que tem recomendações ali naquela gramática assim. Então você pode explicar esta e esta palavra para os seus alunos. Assim, não continue explicando as outras 30, porque isso vai entediá-los, com certeza. E tal, e assim por diante, né? Então tem essas recomendações Não, assim. ele fala isso muito, né? Depois de 35 exemplos ele fala, então Depois dos 37, eu né, paro por aqui 35. porque senão eu vou, né? Senão eu vou entediar, senão Nós eu não vou podemos fatigar chatear os as alunos, pessoas, né? tal, Fatigar não o sei pessoal. Eu acho que é uma pena, né? Eu acho que ninguém deveria pensar que vai escrever ali todo o seu conhecimento num manual desses e não escrevê-lo, pelo menos de forma satisfatória para si, né? Então, se tem muito que escrever, mas entendamos essa gramática como uma obra mesmo, uma obra de uma vida, né? Então ali há uma vida de um sujeito que leu a literatura e está ali aprendendo novamente com essa literatura. Eu acho que o que nós podíamos fazer é pegar todas as edições que existem aí, que nós temos acesso porque estão digitalizadas e coisas assim, e fazer uma biblioteca toda, pegar a versão em chinês que existe da gramática. Existe Pô, daí vai ter que alugar uma outra sala aqui, em no chinês, instituto. em japonês, em etíope. É quase impossível a gente conseguir encontrar que a gente usou. Assim, sorte que a gente tem um arquivo salvo, porque senão não encontra mais. Pois é. Tantas que tem ali. Não, mas é isso aí, então, assim, né? Ars Emanuelis, Álvares. E vai embora, assim, daí faz todo um museu ali do Manuel Álvares, com todas por ter sido a gramática mais utilizada de todos os tempos, assim, para ensinar pessoas das mais diferentes línguas, culturas e qualquer coisa assim. E o pessoal, né, não sabe, mas a primeira gramática que existe de japonês, ela é escrita em latim e ensina a falar japonês com caracteres latinos, né? Assim, só pela fonética, né? Não ensina só a falar, não ensina a ler, certo?
Então não há ali alfabetos, ideogramas, seja lá o que for, assim. Ela é toda escrita em latim, o sujeito ele consegue aprender a falar japonês só em latim. E é assim, o primeiro dicionário que existe de japonês é um dicionário japonês-português. Então, o pessoal fazer essas coisas. Assim. Fazer essas coisas. Aí os japoneses, arigato. Tentar levar... Diz arigato. Eu não sei se é lenda ou é verdade, mas eu gosto de encarar como sendo verdade. Sendo verdade, né? Aquele arigato sempre, sendo vindo de obrigado. Obrigado. Né? Obrigado. 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 Como é que é teu nome em japonês, Cristianes? É Kuristenes. Kuristenes. É assim, pessoal. Não, tem vários. O nome em japonês é muito bom, né? Kuraudia, que é Cláudia. E Marusha, que é Márcia. Né? Marusha. Lembrando que italiano a gente só pode falar com os dedos juntos, com a ponta dos dedos juntos e balançando o pulso, né, a mão. Na verdade é o braço todo, o pessoal faz só assim, mas não é, tem que fazer assim. E já tem que assim, o pessoal tá vendo. Afastar as mãos e movimentar as mãos. Tá vendo? O pessoal tá vendo. Para falar japonês tem que ter no mínimo uma katana, ou não sei se é katana, né, do século XIX, porque antes disso é fake. Tem que ter uma katana. Mas tem, se tu vai nas lojas aí de... Uma vez quando eu comprava instrumento musical, assim, nas lojas de instrumento musical... Achei que tu ia dizer, comprava armas brancas japonesas. Não. Eu comprava instrumentos musicais, sempre tinha uma katana, assim, perdida. Mas lá no... Sei lá. Então, tu acha? Eu não sei se é do século, se foi produzida pelo ferreiro, né? Ferreiro autorizado ali pelo a katana que eu conheci a história tá no Trato Feito aí, o pessoal que gosta de perder um tempo da sua vida aí, no Trato Feito lá da NetGeo, né? Pode ver ali o sujeito, não sei se é do History Channel, né? Não é tudo a mesma coisa, cara, tudo a mesma coisa. Daí tu pega lá e encontra, os caras levam uma dessas alienígenas do passado. Que a katana na bainha dela, ela guardava dinheiro, né? Guardava ali umas moedas, assim, pro caso o cara tivesse que sair, fugir com aquilo ali, tinha umas moedas, assim, no lugar. Hoje em dia tem uma coisa, se o cara tem que sair e fugir, assim, que é importante levar consigo. Um pendrive, né? Não. Rolex no pulso, né? Vai fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo, assim, porque não quer te dar mal, leva um Rolex. Inclusive pro Rio de Janeiro? É só para passar no aeroporto e não achar que tu tá tem que pagar imposto que comprou assim, que é teu. Então tu leva no pulso ali no aeroporto, depois tu guarda, bem escondido. Mas é porque Rolex é a única coisa que tem realmente liquidez em qualquer lugar do mundo. Então se o que tu precisar, perdi, bloquearam meu cartão, sei lá o que, aconteceu alguma coisa, tu vai conseguir voltar para casa de onde tu estiver, em qualquer ponto do mundo, se tu tiveres um Rolex. Né? Que com o valor de um Rolex, tu realmente consegue fazer tudo o que tu quiser, assim. Né? Tu consegue te salvar de qualquer situação. Porque a única coisa que tem liquidez em qualquer lugar do mundo, se tu levar euro, talvez tem gente que não aceita. Porque se o cara está na Venezuela, por exemplo, ele pode até pagar alguém. Mas quem é que vai para Venezuela? Não, aí é que eu estou dizendo, em qualquer lugar do mundo. Por isso que eu não vou para lugar nenhum. Se tu tiver na Atlantis, o Reino Perdido, por exemplo. Exato, mesmo assim, tu tá numa tribo de índio, não sei da onde, o cara vai querer o teu Rolex. Até aqueles lá como é que é, pesado o troço ali de metal, ele vai achar interessante, qualquer pessoa vai achar. A da Ilha Sentinela lá não. Eu acho que até lá na Sentinela. O que é a Ilha Sentinela? Sentinela do Sul. Pô, esse é um negócio, a melhor coisa que tem pra ver na internet. É uma ilha que pertence à Índia, né, assim, em termos políticos, mas ela tem o povo mais isolado de todos os tempos, assim, estima-se, eles já estão lá há 60 mil anos. Sendo que o planeta nem tem essa idade, nem o universo tem essa idade. Não, mas estima-se que estão lá há 60 mil anos, eles não têm contato com ninguém, assim, nunca tiveram. E o último missionário de 2018, acho, tem um malucão aí de internet, missionário, que tentou ir pra lá, chegou... Virou palito de dente. Não, na hora, assim, desceu na praia, os caras dando flechada ali no mataram.
E não ter, aí tentaram sequestrar lá uma família de sentineleses. Eles morreram em 10 dias, assim, em contato com outras pessoas, né? Qualquer vírus aí desconhecido que a gente tem e não, nem dá bola porque ele não faz nada, para eles é mortal, né? Então, porque é isso, né? Você cria anticorpos, tendo contato com outras pessoas, aí tu vai ficando cada vez mais forte, né? Por isso o mendigo não pega corona. Eu não sei porque os caras não desenvolveram aí a vacina verdade. com suor de mendigo. Um suor de Suor de mendigo. mendigo. Né? É. Por que o pessoal não começa a viver como mendigo e aí pronto, acaba a pandemia. Olha, quem quiser chá, o pessoal já sabe como conseguir chá, pelo menos. Chá de mendigo. Chá de- É só aqui Ô, Mário. momento de da gramática a catábase do assunto aqui. Vamos lá. Não, tem que falar da santa Bateu no obediência. fundo Tá agora. na sanga funda. Bateu na sanga funda agora. Hermetismo. Mário tem que falar da santa obediência. Juvenal. Não é Sagafu. Ali é Juvenal. Ah. E o Juvenal tá no purgatório, inclusive. Mais conhecido como Estrada de João Correia. Também. 115 anos foi o ano. Olha aí, ó. O João Correia. O João Correia. Uma puxaria. Não, ele é algum... Mas enfim, tem que falar da santa obediência ali. Me explica. O que eu tenho que falar da Santa Obediência? Não, aquilo ali porque o Manuel, o pessoal não tá entendendo. Não sabe o que é o Manuel. O Manuel Não, é... exatamente, eu acho que ele realmente não queria fazer aquilo porque ele faz questão de colocar no prefácio que ele, né, ele recebeu então essa incumbência Um bem. e daí ele diz, então pela santa obediência, ele faz questão de expressar isso, eu, né, me pus a trabalhar e li todas as gramáticas que existiam e etc, e toda a literatura e escrevi a obra, né? Mas tu queria chegar ao quê? Tu queria dizer Não, que é porque a gente teve vários motins aqui, né? E aí a gente teve que recorrer à santa obediência. Não, de fato, o único motivo que eu estou traduzindo o Chesterton ainda é a santa obediência. Cada fibra do meu corpo grita, pare. Pô, tu pulou pra Chesterton. Não, mas eu achei que era isso que tu queria. Não, é o Manuel ali, o pessoal, umas horas ali, Não, deu falta. motim, os guri, né? Falta a santa obediência. Os guri ali estavam entrando em motim e aí, não, a santa obediência aí, porque é realmente pode dar essa maldição do pombal. Não, então é isso. O Manuel ensina, inclusive, essas coisas. Tem um prefácio ali que ele conta toda essa história. De que ele, né, por causa da santa obediência, que é o Clístenes pode expressar melhor, mas é o... Como é que chama mesmo? Não, é um voto, né? É o voto, exatamente. É um voto dos religiosos. O religioso, qual é a diferença? Um cristão. Religioso para um não, né? Para um secular. Não é leigo, é secular. É que o religioso ele faz voto de obediência, pobreza e castidade. Os jesuítas eles fazem 4, né? De obediência total ao Papa. Então, se o Papa disser que o triângulo é quadrado, tu tem que dizer sim. Aí ele vai escrever um tratado. Por isso que os de humanistas dizem, não, mas satisfação. jesuíta nenhum, o jesuíta foi humanista porque eles tinham esse voto aí de obediência ao Papa e tal, né? Mas E aí os papas humanistas. Olha, eu não sei, eu não conheço ninguém mais. Papa Júlio II ali, que... Não, o Papa Pio II, né? Enea, o nome do cara é Enea Silvio Piccolomini, um grande humanista. O cara encheram o Vaticano de quadro humanista lá. Isso a fogueira do Savonarola, segundo Otto Maria Carpo, é uma celebração de casamento entre a igreja e o humanismo, assim. O Savonarola, ele estava ele é contra tudo, né? Sim, então... tudo. Ninguém presta. Cuja primeira homilia, muitos dizem ter sido arma virou. O do Silvio Piccolomini. Arma Sim. virou cuecano. E o Savonarola, mas o São Felipe Neri, ele era um grande seguidor de Savonarola, certo? E não tem nada de anti-humanista e nem de
antinominalismo escolástico ali, que era o que vigorava na Itália daquele tempo. Mas, enfim, os jesuítas são humanistas, não sei. A questão é que existem, ao mesmo tempo que existe a gramática do Padre Manuel Álvares, ao mesmo tempo que existe a Ratio Studiorum, existem diversos outros métodos e métodos, não só métodos, mas currículos e instruções sobre a educação contemporâneas a isso, né? Então nós temos gramáticas escritas por protestantes, por exemplo. Temos gramáticas escritas por mesmo católicos e métodos de ensino de línguas da mesma época e um pouco anteriores também à gramática do Padre Manuel Álvares. Então todas as que são anteriores ou contemporâneas ele tinha acesso, ele mandava buscar em algum lugar e uma cópia para que ele tivesse acesso e poder superar aquilo na sua própria gramática. Isso é um esforço pedagógico raro, assim, nós temos poucas vezes na história. Não, isso é uma coisa que todo mundo que começa na vida dos estudos pensa assim, não, eu vou pegar e vou ler tudo. Não vai nada, vai ler 3 livros. Eu estou dizendo, nós estamos precisando de alguém que realmente se dedique a fazer isso com o método de ensino de matemática, por exemplo. O sujeito pega Singapura, Kumon, não sei do que, métodos mais tradicionais da Idade Média, não sei o que, e faça um manual inteiro, certo? Mas não, nós só temos gente apaixonada querendo ensinar. Apaixonada não pela disciplina, mas por um método específico que é o que ele se apegou nos seus tempos de juventude. Isso é terrível, certo? O sujeito vai ali, não, é que o Singapura é o melhor. Por quê? Porque estão usando em não sei aonde, certo? Porque o Kumon é isso e tal. Eu acredito que sejam todos muito bons. E aí o sujeito, lá na Alemanha, eles ensinam de um outro jeito, que é muito bom, assim, principalmente para o primeiro contato que as crianças têm com matemática. E o sujeito diz, mas o Singapura é melhor. Calma, certo? Eu quero que apresentem lado a lado todos eles e digam quais são as formas melhores para se aprender. O cara leu um livro ali, um dos métodos aí vai ter uma defesa no começo e refutação, entre aspas, dos outros, quando tem, né? E aí ele diz, não, é porque isso aqui está escrito, ele repete aquele argumento, né? Porque o outro método não tem isso e aquilo, não sei o quê. Não, cara, e aí tu leu o outro método? Não. Então adianta. Então. E outra coisa também é que o sujeito está muito enganado quando ele achar que os jesuítas pegavam só a gramática aqui e ensinavam com aquilo. Não era só aquilo, senão não existiria várias outras coisas. O Jacobus Pontanus lá, o Spanmüller, que escreveu diálogos e os Progymnasmata, que são textos, né? São textos para desenvolver o estilo, por exemplo, desde muito cedo, desde a base, assim. Com diálogos, com isso, com aquilo, né? Todos os fraseológia que existia, né? Tu quer usar uma palavra, tu vai no fraseológia, tu não vai num dicionário, né? Claro. O fraseológia ele é um pouco diferente do dicionário, porque ele dá até a definição como dá no dicionário, mas de forma mais breve, e depois ele põe exemplos daquilo retirados da literatura. Porque é assim que tu vai aprender as concordâncias, os melhores usos. E ele explica e nem há outro modo, né? Como é que tu vai compreender o uso de uma palavra, o mesmo sentido dela, exato, né? Porque no dicionário aparece lá, pode ser isso, isso e aquilo. Mas isso aonde? Aquilo aonde? Sim. Né? Esses livros antigos existiam muito mesmo. E eles dizem, não, esse adjetivo aqui que é, em certo aspecto, sinônimo com aquele outro, mas ele é mais cabível para tais objetos. Exato, em qual situação? Em qual situação, exatamente. Qual situação? Nessa? Naquela? Por isso que o fraseológico vai te dar já com o estilo pronto, né? Onde se aplica, esse adjetivo se aplica para esta situação. Quando se fala aqui em qualidades de inteligência. Este adjetivo se aplica em qualidades de aptidão técnica. Este aqui se aplica em qualidades de
sei lá, morais, por E aí exemplo. eu- E aí vai, né? E o que aconteceu, né? O pessoal via que esse negócio tinha um aspecto que era de ser muito redondinho e um pouco fechado, assim, um pouco, qual é a palavra, assim, rigorista, talvez, alguma coisa assim. E aí jogou fora o bebê com a água do banho ali, porque, né? Porque antigamente era muito rígido, assim, então tu não podia ser criativo e não sei o quê. E tá, cara, tudo bem, pode ser criativo, pode tentar novas combinações, ainda falando dessa questão fraseológica, mas aquilo lá era muito útil e de repente essas coisas apareceram. Não tem edições, graças a Deus, tu encontra na internet, mas né, tá tudo por reeditar e é por isso também que a escrita empobreceu muito. Agora, o Ulisses falou, só, desculpa, Não, lembrei de uma coisa, falar do negócio de métodos de matemática, né? A gente vê assim, qualquer método, a gente pega ali, qualquer método, seja de ensino de uma língua, seja da linguagem matemática ou da própria matemática. Então a gente tem o quê? A gente tem ali uma série ali de regras ali, vão ser explicadas de algum modo, exercícios, técnicas de resolução. E vai ter ali uma proposta, normalmente vai ter então uma proposta de exercícios. Vai ter várias propostas de exercício e tal, olha, independe isso, né? Para todos esses métodos, quem preenche as lacunas vai ter que ter alguém que compreenda como preencher as lacunas do método, como cuidar daqueles, né, da continuidade dos alunos naquilo ali que foi proposto, né? Então não tem como abstrair o método da qualidade, né, da educação, do professor que o emprega. Então a gente pega ali, por exemplo, pega lá um Kumon que busca ali fazer exercícios à exaustão, né? Pega ali os o alunos cara morrer. numa técnica, depois É bom, eu sou por favorável. exemplo, o Kumon pega lá para resolver, a gente pega lá para resolver equações. Então o Kumon provavelmente tem ali, faz com que os alunos repitam os mesmos exercícios à exaustão com uma técnica de resolução de equações, depois com outra. Sim. Né? Então faz ali as duas. Isso aí eu sei que é assim, eu já vi isso. Né? Agora, vamos ver se o Kumon, talvez os professores ainda no meio disso digam assim, não, olha só, aqui faltou uma parte, né? Então a gente ainda tem um terceiro modo de resolver isso, que é anterior à equação, que a gente usa uma outra linguagem, vamos ver como é que funciona isso, e às vezes o cara tem que fazer aquele negócio ali. Né? Então o método, a gente pega um método como esse, é muito importante a gente ver que eles crescem, né? Então um método desse tipo, qualquer um que vai se escolher, ele necessariamente tem que crescer para preencher tudo que tem nesse contexto. Só que quem é que vai reconhecer que isso é necessário? Tem que ter uma mente, né, que reconheça que isso tudo é necessário e o porquê de cada uma dessas coisas. Esse é o problema, acho que é isso que o Christian estava dizendo. Olha, o cara ele fez todos os métodos, ou ele conhece o que está ali em todos os métodos, ele entendeu o que tem em cada um, e ele vai mais ou menos entender quando que uma coisa é mais necessária do que a outra em cada situação do seu aluno ali. Olha, esse aluno aqui ele já entendeu que isso funciona assim e ele resolve as coisas assim. Agora eu vou dar para ele um outro olhar porque ele ainda não percebeu isso aqui. Então, se ele não percebeu isso aqui, adiante ali, numa outra técnica, um pouquinho depois, ele já não consegue resolvê-lo porque desse modo aqui, que é o modo de visualização da linguagem matemática, ele não percebe. Né? Então, isso é uma coisa interessante, né? A gente pega aqui no nosso... O curso que eu estou, né, produzindo aqui produzindo aqui um curso para a Confraria de Artes Liberais sobre aritmética, né? Então a gente pega ali, tem várias formas de resolver as 4 operações, tá? Tem várias formas de resolver as 4 operações. Não é só essa técnica, não é o suprassumo, a técnica que nós aprendemos aqui nos colégios, normalmente não é o suprassumo de tudo. E não só técnicas de resolver, mas há modos de enxergar essa resolução. Né? Há vários modos aí de perceber como que nós chegamos até a certas outras as equações por meio
da percepção firme ali das 4 operações, por exemplo. Né? Então é muito importante, às vezes é importante até que os alunos treinem um pouco da mesma forma como alguns antigos fizeram, e passem um pouco até pela história, por exemplo, né? Pela história daquela técnica ali. Eu estou supondo aqui, supondo que nós vamos aprender agora, vamos aprender aqui a resolver equações de primeiro grau. Bom, eu devo lá procurar um pouco de como os gregos resolviam as equações de primeiro grau. E nós vemos que quando eles pegavam aquelas equações ali, eles organizavam aquilo visualmente de um modo diferente, né, voltando dos indianos. Eles organizavam aquilo de um modo bem diferente dos indianos, que por sua vez organizavam a mesma equação, o mesmo problema, de um modo completamente diferente dos latinos. Depois, né, quando os latinos começaram a resolver os mesmos problemas, tinham algarismos diferentes, tinham sistemas diferentes, e é importante que nós vejamos as coisas desses diferentes pontos de vista. Assim. Não, mas daí eu quero pegar isso aí para trazer de volta pro Padre Manuel ali, porque a gente tem essa noção, então, de hoje em dia a gente tem essa de querer um método rápido e fácil, né? Esse aí, olha aí, ó. E aí, isso aí. E aí tu vai olhar o Manuel ali e tu vai ver que é bem o contrário disso. Né? E aí eu acho que é a grande sacada nossa aqui, até um pouco na sorte, né? A gente não sabia que ia ser tão gigantesco assim, mas eu acho que o que está voltando é isso, não ir pela via fácil e rápida, que era até o nome da gramática do Verney, né? Método rápido, né? Não é... verdadeiro método de se estudar. Que é aqueles títulos que é um texto, né? Sim. Do tratado. E aí, no caso, então, o que a gente precisa, eu acredito, hoje em dia principalmente, ao invés de ficar procurando esses métodos fáceis, é buscar um método mais complicado mesmo, mais abrangente. E é isso que o Manuel traz, e aí a gente tem ali vai perder. No caso, seria o método mais efetivo para a necessidade, né? Por exemplo, a gente pegar, por exemplo, a família romana. É um método fácil, assim, se a gente for comparar com um método de aprendizado gramatical. Mas para aprender a língua pelo método natural, me corrija se eu estiver falando bobagem, realmente tem que partir do mais fácil para o mais difícil. E aí a coisa vai acontecendo naturalmente. Agora, quando a gente fala em estudo de gramática, como arte liberal, e aí, né, pegando conceitos lá, supino no não sei o que, negócio complicado. Mas aquilo ali, aquele estudo gramatical já... Não é que ele precisa ser complicado para que tu exercites a tua inteligência. Não, ele é complicado mesmo. Sim. Entendeu? Não é uma coisa que a gente faz de propósito. Ele é complicado mesmo. Não, né? Então, tem que pegar uma coisa difícil e complicada quando ela é necessária, e ela é necessária a isso, e as coisas, né, o método fácil para, no caso, onde precisa... Às vezes é bom complicar mesmo de propósito, só quer complicar. Então tem que aprender latim traduzindo Horácio. Então. Não, eu digo isso quando isso vale para quem tem uma tendência a querer simplificar muito. Não estou dizendo, eu concordo com o que tu falou, inteiramente. Não, uma coisa é simplificar abrindo mão de estudar para ser fácil, ali, que é o que a pedagogia moderna fez. Não, vamos aqui fazer o fácil, que é para poder incluir todo mundo. Uma coisa é quando a coisa realmente é fácil. Só criar, desculpa te interromper, mas é só para criar essa diferença. Assim. Sim. Não é deixar difícil por deixar difícil. É apresentar o conteúdo que tem que ser estudado e realmente é difícil. Não tem jeito. O que os caras fazem é simplesmente ignorar aquilo ali. Não, aquilo deixa de lado porque é difícil. Né? E um outro ponto importante, né, que a gente tem que entender assim com muito, muito cuidado, muita atenção. Momento atenção, recomendação, tá? Dica. É o seguinte, olha só, uma dica, tá? Nós estamos lidando aqui com coisas que têm duas naturezas, né? Nós temos aí a natureza técnica, ou seja, nós temos aí a arte, por um lado, por isso nós falamos em arte gramática, e
E por outro lado, nós temos a natureza de disciplina, arte disciplinar, né? Então nós temos duas coisas bem diferentes. Não são bem diferentes no sentido né, na prática do estudo, ali talvez não tenha tanta diferença, mas a coisa funciona assim. Quando o professor Clístenes, por favor, vai me orientando nessa analogia. Ó, quando nós estudamos música, quem tem alguma experiênciazinha com música sabe. O cara vai treinar lá solfejo. Ele vai treinar ali as escalas maiores. Ele treina as escalas maiores. Daí ele treina diversos tipos de intervalos ali. Diversos tipos de intervalos. De um para o outro, né? Aquilo exaustivamente até que aquilo fique, assim, seja rápido. Não só esteja na memória. Não só conheça aquilo. Mas, vai agora, diz aí, canta agora a escala. E aí o aluno vai lá e canta, né? Recita a escala. Agora, no caso da gramática ou da língua latina, agora uma poesia, como a gente pode dizer, um dístico, agora. E aí ele diz um dístico de memória. Um exâmetro datílico, e o aluno diz um exâmetro. Essas coisas, sem pensar, quase sem pensar, aquilo está no sangue, né? Isso faz parte da arte. Tá? E aqui eu friso para isso, né? A arte, aqui é indiscutível. Isso é muito complicado para todo mundo. Uma coisa é tirar 10 na prova do colégio. Todo mundo pode tirar 10 na prova do colégio. Basta saber ficar pensando ali 5 minutos para responder uma lacuna, preencheu, a resposta estava certa, o professor viu que o aluno entendeu. Tem na memória aquilo ali de algum modo. Agora, verificar a arte, verificar a capacidade técnica de cada um, a velocidade, inclusive, né, o costume com aquilo, o hábito, verificar o hábito de alguém, isso é muito mais complicado. Isso necessita de um trabalho que não adianta. Nós estamos por nós mesmos aqui nesse negócio de aprender uma técnica, né, de incorporar ali no hábito uma técnica. Isso é algo que nós devemos buscar. Sempre fico falando aí de busca da perfeição, que é justamente isso. Buscar a perfeição em tudo que se faz é mais ou menos isso. Nós temos ali um hábito de tornar as coisas perfeitas, um hábito de recitar perfeitamente, um hábito de pensar na língua, né? Eu vou escrever aqui em latim, eu estou pensando em tudo que eu sei, né? Ao mesmo tempo, para tornar isso aqui mais belo, para tornar isso aqui mais inteligível, né? Ao mesmo tempo, e todos os dias eu devo até fazer com que isso cresça mais ainda, com que isso seja maior ainda, com que eu tenha mais capacidade de ter uma gramática, né? Ter esses exemplos da gramática. Então, já que nós vamos estudar uma gramática de quantas páginas que deu ali? Deu 864 num volume e 888 em outro volume. Já que nós vamos estudar uma gramática de 900 páginas aí, no mínimo, tá? Em cada volume. Já que em cada volume, é bilíngue, né? Bilíngue, então, mas nós vamos estudar mais ou menos 900 Mas o ideal páginas. é que estudes em português e depois em latim. Então assim, já que tu vai estudar isso, então faz o seguinte, cada passo que tu deres aí nessa gramática, no estudo gramatical, você memoriza pelo menos duas citações que tem ali. Aproveita. Porque depois tu vai ter que voltar lá para ver aquele exemplo de novo, para aprender o tempo todo. Tu vai andar com uma bíblia dessa na tua bolsa, cara. Tu vai andar com 2 bíblias dessa na tua bolsa para poder escrever. Essas caixas de leite. Essas 2 caixas de leite, porque virou uma caixa de leite o negócio. Não, tu vai fazer aquilo ali com esmero de deixar isso no teu hábito, tornar isso hábito. Assim como tu vai fazer isso com a música. Assim como vai fazer isso com a matemática deve ser um hábito da nossa memória, né? Então nós estamos ali, nós temos um problema matemático para resolver, nós temos que resolver aquilo ali no estalo, né? Assim, de preferência, é assim. E não só no estalo, mas eu preciso criar ou resolver um problema novo, os modos de criar aquilo ali, de resolver aquele problema, devem aparecer ali na nossa frente, né? Não é de modo mágico, mas devem aparecer por costume. Eu já consigo estabelecer caminho. Como alguém que pula uma poça d'água, assim, tá? Tu tá andando, aí tem a poça d'água, tu simplesmente pega e pula. Acabou? Exato. Nós não pensamos. E agora? Já faz muito tempo. Deixa eu calcular o vento. Não, faz muito tempo que eu não pulo poça d'água. Agora, vou voltar. Ótimo exemplo. Vamos pensar num atleta do salto em distância. Todos os dias atualmente um atleta de salto em distância, ele filma o seu salto. Porque ele começa a olhar para suas pernas, ele olha, essa passada não está boa, aqui essa corrida que eu não consigo prender o pé na linha certa, já entendi onde é que
onde é que há um erro. Depois que ele nota isso, ele faz um modo certo, ele faz do modo correto, às vezes lentamente, né? Faz aquilo ali várias vezes lentamente. Aí, quando ele já descobriu, quando aquilo já está no hábito, o modo de fazer o passo, ele ainda tem que fazer aquilo ali com todo o seu impulso, com toda a sua força, e fazer aquilo ali depois diversas vezes ainda, até que aquele salto, que vai ser, quantas chances? Eu acho que são 3 chances. Naquelas 3 chances que ele tem na Olimpíada, vai ter que sair o salto certo, perfeito, com as correções. E ele não tem tempo de pensar, ele não tem tempo de treinar ali na hora, novamente, aquelas, né? Não é assim. Então, isso é buscar colocar aí um hábito, né? Ter uma técnica em si, é isso, tá? É buscar essa, não é uma questão de velocidade, é algo de ter em si aquilo ali. E eu não vou mais pensar depois, que eu já consigo executar aquilo, eu não vou pensar o tempo todo na passada, eu não vou pensar o tempo todo na linhazinha, não, eu simplesmente chegarei lá e farei aquilo que está no meu hábito. E se eu tiver que explicar esse hábito, talvez eu possa, né? Posso até explicar esse hábito, posso explicar a minha técnica, posso explicar, contar a minha história, a história do meu salto, posso fazer isso, instruir outros atletas, mas lá na hora de fazê-lo, é assim, é arte, é técnica, entendeu? E isso fica de uma vez por todas, aí o pessoal que pensa, por que artes liberais, como estudar isso aqui, tenha isso consigo, né? Tenha isso como hábito. E ademais, essa questão do hábito é a definição aristotélica, então se pode dizer, inclusive, né, ter o hábito da ciência, ter o hábito da gramática, isso seria a definição de ter a arte. E outra coisa, que é mais importante ainda nesse caso, a gramática, a gente não tem mais essa noção, hoje em dia, de forma vivencial, mas a gramática é a base de todas as outras artes liberais, e é de uma forma muito mais profunda que o pessoal entende. Assim. Porque tu realmente, estudando gramática um pouco mais a sério que a gente estuda normalmente, a gente vai compreendendo as coisas de uma forma bem diferente, bem mais... É barato dizer assim, aprofundado, mas enfim, é o adjetivo que tem. Então, o pessoal tem que dar essa ênfase maior na gramática, não adianta. A gente já falou até em outros podcasts aqui que pode aprender matemática por meio da língua, mas não pode aprender a língua por meio da matemática. Enfim, então, a língua é mais ampla, é mais importante, por mais que hoje em dia a matemática tenha uma proeminência até maior, bem maior, eu acho que a língua. Enfim, então, de se dar uma ênfase muito, muito especial na gramática e mais que as outras. Pelo menos é o que eu acho. Se alguém discorda, pode falar. Eu acho também. E eu acho que... o Eduardo Rocha ainda tem mais uma colocação. Não tem não, só estou palitando as unhas aqui, que eu estou deixando crescer pro violão. Para tocar violão, exatamente. Para virar um vagabundo oficial agora. Precisa ter unha para tocar violão? Claro, sim, tem para como? Tem que ter unha. Tem que ter unha. Com os ossos. Não adianta. Ou harpa paraguaia também tem que tocar com unha. Só a paraguaia, a harpa normal. Não é aquela paletinha, não ajuda? Não, é que lá é pra tocar música de magrinho. Pô, então nunca vou tocar violão, foda-se. Tem que... Não, mas as unhas vão ficar limpinhas, vou até passar uma base aqui com casco de cavalo, francesinha e coraçõezinhos. Tem que passar casco de cavalo. É o nome do... Compra ali normal, nos cosméticos ali, casco de cavalo, um troço que fortalece a unha, senão ela quebra, né? Vai fazer qualquer coisa, vai lavar a louça, quebra a unha. Eu quebrei minha unha. Né? Você está resolvendo um dilema aqui. Cara, tem o mais importante da humanidade. Passar casco de cavalo. Por isso eu não esperava. E eu não quero depender dessas youtubers aí que falam de unhas aí. Pois é. Não quero depender. Não, mas tu vai ver qualquer canal de violonista aí dos bons, tem um videozinho sobre como cuidar das unhas. Como cuidar das unhas. Tá? Claro. Não, mas é essencial. Eu comecei a treinar violino, né? E o meu problema era que eu chegava todos os dias na aula. Não precisa ter a unha comprida, né? Todas não precisa ter a unha comprida. Não, tem que ser minimamente comprida, na medida certa. Tipo como, sendo que nem assim, as tuas? Assim como tá aqui, ó. As minhas não são compridas. Não, as minhas aqui, Mas ó. Mas aqui tu não toca dá. violão. Não, mas com essas unhas aqui não dá pra tocar. Aqui, ó, com essas tá, aqui mas já fica dá, ó. som de dedo. E som de dedo ninguém quer no violão, fica feio.
É 2 milímetros, assim, ó. Isso, aqui, ó, isso. isso aqui já é o suficiente. É um pouquinho mais. Ah, tá, um Mais. pouquinho mais. Do dedão Eu fica quero mais virar comprido o, aqui, aquele que as tiazanha comprido lá, o Zé Zé do Caixão, pô. Zé do Caixão. Aí não dá, né? Mas não adianta, mas no minguinho não precisa, né? Pô, eu queria aprender o violão pra tocar um baitaca, já não vai Pô, dar. Não, dá, mas fica ruim. Domingo precisa, sim, cara. O cara tem uma. Claro tá que coçando não o ouvido precisa, no meio até da um música. Não violonista vai aí, fazer como, cara? É. Tá coçando o ouvido Isso no meio é da o música. contrário do cobrador. O cobrador Porra. deixa só o minguinho comprido, assim, pra coçar a orelha, sei lá. Porque o cobrador sempre tem a unha do minguinho comprida, cara. Eu não sei o que é. Ou é algum tipo de sociedade secreta dos cobradores. Exato. Uma coisa assim. Né? Exato. Tá, mas e a gramática? É gramática. É importante a gramática. Sei lá, esqueci. Não, com certeza. Certamente. Mas tu tá com umas perebas aí também, né? Não, é que isso aqui é um problema meio autoimune que eu tenho aqui na minha mão. Autoimune. O que é uma coisa autoimune? É assim, ó, o meu corpo quer se defender de alguma coisa que eu não sei o que é, e ele acaba machucando, acaba abrindo essas feridas assim na minha mão aqui. E eu já fiz exame, tá? Não é, isso aqui não é nada contagioso, isso aqui é um negócio da mão mesmo. Muito bem. Esse foi mais um podcast do Instituto Hoje vai Hugo de acabar. São Vitor, com o Ia fazer uma patrocínio pergunta. de Instituto Hugo de São Vitor, Escola Clássica e Sociedade Chesterton Brasil, Vernácula Idiomas, música litúrgica online. Aí, não falamos do novo patrocinador ainda, né? Pois Porque ele é. ainda não pagou a primeira, Não, eu queria fazer uma o pergunta primeiro ainda. aporte ainda. Não, sei. tem mais Eu queria- uma pergunta, calma aí. Acabou, é o último podcast, Bias, mais um. É. Vamos lá, Bias. Não, faz a pergunta aí. Não, primeiro, eu quero falar o seguinte, que quando esse podcast for ao ar, a princípio, né, já vai estar aí definida a data de entrega do Manuel e não sei o que, essas coisas todas. A não ser que, né, o nosso Não sei. Pombal, né, nos Dê mais uma nos surpreende, nos sacaneia. Então, se ele não sacanear, vai estar aí. Mas tem uma pergunta que é o seguinte, pro Clístenes. Na matemática, tem que lidar. Não, é só uma questão de... Uma lição. Hã? É uma pergunta lição. É uma pergunta lição. Não, olha só. A gente deve lidar com os números, assim, com os alunos, de forma abstrata mesmo, só enquanto número, ou apresentar a realidade por exemplo, da equação. Pega uma equação ali, né? Y igual a 2x mais 5, por exemplo. O x pode ser um produto ali, que o custo variável é 2, que vai variar de acordo com o número de produtos, e o custo fixo é 5, para dependente do número de produtos. Eu apresento só a equação e mando o cara resolver, ensino métricos e tal, não digo o que é, ou apresento as realidades. Ó, isso aqui são isso aqui, o x é isso, e agora me calcula. Apresenta as realidades. Mas a matemática tem que saber lidar com abstrações, sim. A partir das realidades. Vai abstrair da onde? Para abstrair, tu tem que tirar alguma coisa de algum lugar. Se tu não tenha nada do que tirar, não tem o que fazer. Uso o exemplo clássico do taxista, né? A melhor resposta é as duas coisas. Não sei qual é o exemplo do taxista. Não, porque assim, tem um custo fixo ali da bandeira, acho que é. Então, Sim, tem vários produtos que é assim, né? Os industrializados sempre tem um custo fixo, que é do lote, e o custo variável, que é o número de peças do lote. Só um adendo ali. Um adendo. Professor, eu quero fazer um adendo aqui à sua resposta. As duas coisas, né? Mas primeiro a parte com exemplo Porque, assim, ó, concreto. Tem que entender a questão né, como é que o número funciona, que tá nas aulas de aritmética que tu tá falando. Então, a questão que existe, né? As quantidades mas estão é um aí. gênio incrível, porque ninguém sabe como o número funciona. Mas tudo bem, continua. Ai. Jaqueline. Ai, Jaqueline. Muito obrigado a todos, até a próxima.